É isso, nação rubro-negra, fim de jogo no Maracanã e o Flamengo perde 5 pontos nos últimos 2 jogos atuando em casa. Parece que o gás do Flamengo acabou, né? Depois da vitória contra o Atlético Mineiro, vitória heróica, o Flamengo desperdiçou 2 pontos em casa contra o Cuiabá com um futebol burocrático e hoje, pelo amor de Deus, hein? Muitas oportunidades perdidas, foram muitos gols perdidos no primeiro tempo e a verdade, sem enrolação, vou dizer aqui, o Vojvoda hoje anulou o Tite. O Tite demorou muito para mexer, na minha opinião. O Alan acabou saindo muito vaiado. Ele não fez um primeiro tempo e o Flamengo precisando da vitória. O Flamengo que tinha empatado com o gol do Pedro, né, ainda no primeiro tempo, de pênalti. O Flamengo atuando com 2 volantes, sem necessidade, Alan e Pulgar. E aí, o Matheus Gonçalves teve até alguns lances interessantes, mas no final estava dando toquinho de letra. Aí depois perguntam, né, por que o Matheus Gonçalves não é titular? Uma displicência do garoto. Não pode. Tem que jogar sério, tem que dar um exemplo. Tem que virar gente grande nesses jogos. Tem que ter vontade, tem que entrar com raça, determinação e não desperdiçar a quantidade de gols que desperdiçou. Porque o futebol é traiçoeiro. O futebol, quando você não faz, você toma. Não tem outro argumento aqui. Não precisa ser mágico, especialista em futebol para saber que o Flamengo hoje foi muito mal, principalmente nas jogadas criadas, nos passes e nas finalizações. O Flamengo não foi objetivo, o Flamengo não foi efetivo. E hoje o Flamengo sai derrotado no Maracanã. E se tivesse que ter um vencedor, teria que ser o Fortaleza, que jogou mais, fez por onde, na proposta de jogo do Vojvoda, uma proposta de contra-ataques rápidos, e o Flamengo deu mole. Gabigol entrou bem, vamos fazer aqui uma justiça. Gostei da participação do Gabigol, querendo o jogo o tempo todo, fez um gol, o árbitro até anulou. Deixa aí nos comentários se foi bem anulado. Eles acabam traçando 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas diferentes que acaba enrolando quem está assistindo. A gente, como vê o lance assim bem rápido, fica até difícil, né, de externar uma opinião aqui sobre esse lance específico do Gabriel Barbosa, no lance ali do gol. A Edna parou, olhou, voltou, aí o árbitro lá fazendo a linha, voltando, enfim, Flamengo com o gol anulado, prevaleceu aí o placar 2-1 Fortaleza. O Tite começou a mexer muito no final do jogo, né? Colocou aí o Carlinhos, começou a colocar os garotos, mas já era tarde demais. Uma vergonha, né? O Flamengo desperdiçar 5 pontos na luta pelo título, na 16ª rodada, onde a gente vê um adversário direto ultrapassar, que foi o Palmeiras, que venceu o Atlético Goianiense, fez o dever de casa, né? A gente fala, time que quer ser campeão não tem outra, não tem como inventar, tem que chegar e resolver. E o Flamengo, quando perde 5 pontos dentro de casa, fica realmente muito difícil, porque agora obriga o Flamengo a fazer pontos fora de casa, né? E os times que estão lutando aí pela liderança do campeonato estão vencendo dentro e fora de casa, como é o Palmeiras. O Palmeiras vence em casa e vence fora. O Bahia venceu ontem o Atlético Paranaense na Liga Arena, lá em Curitiba. Uma vitória gigantesca, né, do Bahia. Quer dizer, tem Botafogo ainda na rodada. Então, quer dizer, o Flamengo vai desperdiçando pontos preciosos, né? Uma atuação hoje pífia. Na minha opinião, a atuação hoje do Flamengo foi ruim, né? Cadê o espírito de equipe que tinha no Flamengo? Cadê a intensidade, o volume de jogo? Cadê a vontade, a raça, a determinação? Eu não vi, sinceramente, nesses 2 últimos jogos. Falando agora dos 2 últimos jogos. Cuiabá, empate em 1-1, e Fortaleza, derrota por 2-1. E esse time do Vojvoda não é assim um grande time, não é um time que vai lutar pelo título do Campeonato Brasileiro, é um time que pode atrapalhar os grandes. Mas vamos aqui trazer uma suposição. Qual o time que está lutando o título vai perder pontos para o Fortaleza?
Será que o Palmeiras perdeu para o Fortaleza? O Fortaleza goleou o Palmeiras lá. Mas será que o Bahia, como é que vai ser o Bahia? Como é que vai ser o Botafogo contra o Fortaleza? Como é que vai ser o São Paulo que está chegando? Enfim, então quem perder ponto para Fortaleza, Cuiabá, Juventude, como foi o caso do Flamengo, vai aí deixando cada vez mais a liderança para trás. O Tite, na minha opinião, hoje errou, deveria ter mudado antes. Um time que precisa vencer com 2 volantes, atuando em casa, no Maracanã. Quero ver o que ele vai explicar na coletiva, né? Porque a gente elogia o Tite, mas também a gente critica quando a gente observa alguma coisa errada. E hoje eu notei que o Tite demorou muito a mexer. E tá ali na beira do campo. Ele tem 3 auxiliares: Kleber Xavier, Matheus Bach e o César Sampaio. Por que demorou a mexer? Um volante que não vinha apresentando nada dentro de campo. Aliás, os dois, tanto o Pulgar quanto o Alan. Era só correria. O Alan parece que tá sem confiança a cada toque na bola. Vem errando muito, né? O ataque do Flamengo funcionou pouco hoje. Não foi produtivo. O Matheus Gonçalves teve até alguns lances interessantes, mas ele não foi muito efetivo. Chegou a desperdiçar também uma oportunidade de ouro dentro da área, ainda no primeiro tempo. Aliás, o Flamengo desperdiçou muitas chances, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E aí, depois, não adianta chorar o leite derramado, né? A torcida vai, faz a parte, lota o Maracanã, canta, empurra, apoia, e o time não corresponde dentro do campo. Era um momento chave que não podia perder. Agora a gente vai ter alguns dias aí até o próximo jogo, dia 20, contra o Criciúma, no Mané Garrincha, em Brasília. E se a comissão técnica, os dirigentes reclamavam muito do calendário, agora vai ter tempo para descansar. Agora vai ter aí os reforços que estavam na Copa América, os uruguaios que entram em campo sábado contra o Canadá para a disputa do 3º lugar. Mas são pontos que a gente não precisava perder. Antes dos jogos, a gente olhava a tabela e falava: olha, é tranquilo para o Flamengo fazer 6 pontos aí nesses 2 jogos no Maraca, contra Cuiabá e Fortaleza. Ou não? Alguém achava que o Flamengo iria se complicar depois da grande vitória, goleada diante do Atlético Mineiro lá dentro da Arena MRV? O sentimento era outro. O sentimento era que o Flamengo iria cumprir o seu papel, fazer o seu dever de casa e conquistar pelo menos esses 6 pontos contra Cuiabá e Fortaleza. Mas, na teoria, é sempre diferente da prática. O que se viu foi um futebol que a gente não está acostumado a ver. O Flamengo, pelo menos nesses últimos jogos. Ou faltou a gente ver futebol do Flamengo, que foi inofensivo contra um Fortaleza que veio numa proposta de jogo diferente no contra-ataque e aproveitou bem as chances, e o Cuiabá, que também veio na retranca, botou a barreira, o Flamengo não conseguiu virar. E o roteiro foi quase que repetido, né? O Flamengo, assim como o jogo contra o Cuiabá, tomou um gol no início, quando vinha melhor do que o adversário, suou para empatar o jogo com o Pedro, num pênalti bem cobrado, e não conseguiu virar o jogo. Muito pelo contrário, tomou o segundo gol da derrota. Agora é levantar a cabeça, aproveitar esse período sem jogo, o Tite trabalhar essa equipe. Na segunda ou terça-feira, Flamengo que terá o retorno dos uruguaios, para ir com tudo para cima do Criciúma, que é mais um jogo que é mando do Flamengo, mas o Flamengo resolveu levar esse jogo para a capital federal e será disputado no Mané Garrincha no próximo dia 20 de julho. E depois desse jogo contra o Criciúma, um jogo fora de casa em Salvador contra o Vitória no dia 24. Não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. O que não dá é para desperdiçar oportunidades, deixar a peteca cair, deixar o futebol cair e ser engolido por adversários que não vão brigar pelo título. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço para você, saudações, bate no peito, isso aqui é Flamengo, valeu!